Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Neste vídeo, que é o Dosimetria da Pena número 10, eu vou tratar da parte 3 da terceira fase, na qual eu trabalho a questão relacionada ao cálculo da pena definitiva. Nos dois vídeos que precederam a este, o Dosimetria da Pena número 8 e o Dosimetria da Pena número 9, em que eu também fiz considerações relacionadas à terceira fase da dosimetria. No número 8 eu falei sobre as circunstâncias minorantes. No número 9 falei sobre as circunstâncias majorantes. E nesse número 10, para concluir a abordagem sobre a terceira fase e, de uma forma geral, também sobre a dosimetria da pena, eu vou tratar então da forma como se faz o cálculo da pena na terceira fase, em que nós obtemos a chamada pena definitiva. Uma consideração inicial é que, diferentemente do que acontecia na primeira e na segunda fase, na primeira e na segunda, os limites da cominação devem ser respeitados pelo juiz. Ou seja, nem na primeira, na pena base, nem na segunda, na pena provisória, o juiz pode descer a menos do que o mínimo legal, nem ultrapassar o máximo legal da pena cominada. Porém, na terceira fase da dosimetria, essa ruptura dos limites da cominação se torna possível. É só na terceira fase em que isso será possível. E isso, então, vai gerar a perspectiva de, em razão de alguma ou de algumas majorantes, a pena definitiva ir além do máximo legal cominado, ou em razão da presença de alguma ou de algumas minorantes, ela também ficar aquém do mínimo legal cominado. Então, ela pode, na terceira fase, alcançar um patamar maior do que o máximo da cominação e também descer a um patamar menor do que o mínimo da cominação. Só na terceira fase, mas na terceira fase isso é possível. Um tópico muito importante, nós não temos uma formatação do cálculo, de forma legal, mas tem algumas observações que são importantes e uma delas diz respeito ao que determina o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, quando trata expressamente do concurso de circunstâncias majorantes e minorantes específicas. O artigo 68, o parágrafo único, ele diz o seguinte: no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, e aí dá para estender isso também à legislação extravagante, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição. O juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Então, significa dizer que quando há mais de uma, duas, três majorantes específicas a serem consideradas, ou mais de uma, duas, três minorantes específicas a serem consideradas, ao invés de considerar todas as majorantes ou todas as minorantes, por outro lado, o juiz ele pode optar por uma delas. É uma opção, é uma faculdade que o juiz tem de optar por uma delas. Mas daí, se fizer a opção por uma delas, sendo específicas, majorantes ou minorantes específicas, o juiz, então, ele terá que optar por aquela que mais aumente, no caso das majorantes, ou por aquela que
mas diminua no caso das minorantes. Então fica assim para a gente entender bem. Concurso de majorantes específicas. Primeiro eu vou falar das majorantes e depois das minorantes específicas. Havendo mais de uma majorante específica, o juiz pode optar por aplicar mais de uma, né, ou até todas, dependendo, ou pode optar por aplicar apenas uma delas. Se a opção do juiz, como é mais comum, for a de aplicar apenas uma delas, então ele deve aplicar a majorante que mais aumenta. E aí eu cito um exemplo aqui, que também está na sinopse, né, que é só clicar em cima do link da sinopse na descrição do vídeo e vai parar lá. Então, um exemplo que eu cito para entendermos bem. Em um estupro, artigo 213, verifica-se que o agente ele é padrasto da vítima e que desse estupro protagonizado por seu padrasto, a vítima resultou grávida. Então, nesse exemplo, eu vou ter duas majorantes específicas. A majorante de o agente ser padrasto da vítima, que está prevista no artigo 226, inciso 2, e gera mais metade da pena. E a majorante da gravidez, que está prevista no 234-A, inciso 3, que gera mais metade até 2/3. Neste exemplo do estupro, o juiz pode optar por majorar duas vezes. É uma faculdade. Pode optar por majorar 1/2 pela condição de padrasto, aplicando o 226-2, e também majorar por 1/2 a 2/3 pelo resultado gravidez, aplicando o 234-A, inciso 3. Então, utiliza as duas majorantes na terceira fase. Ou optar, e aí aplica a regra do 68, parágrafo único, ou optar por apenas uma delas, por uma das majorantes. Mas, neste caso, se optar por uma só, ele terá, então, que optar pela majorante que mais majora, que mais aumente. No caso, a da gravidez, porque a do padrasto ela aumenta metade e a da gravidez aumenta de metade até 2/3. Então, a que mais aumenta é a da gravidez. Então, se o juiz optar por apenas uma delas, terá que optar necessariamente pela majorante da gravidez, neste nosso exemplo citado. Na prática, é importante que a gente diga, na prática, normalmente, os juízes optam por aplicar apenas uma das majorantes específicas quando tiver a opção por 2, 3 majorantes. É o que costuma ocorrer. Ocorre, na grande maioria dos casos, a utilização desta faculdade que lhe confere o parágrafo único do artigo 68 e acaba optando apenas por uma majoração, e aí, no caso dos quantitativos de majoração serem diferentes, aí sim optando por aquela que mais majora. No entanto, é sempre bom ressalvar que há entendimento de que esta regra do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, ela na verdade não constitui uma faculdade do juiz. Há quem diga que o juiz sempre tem que optar por uma, e aí, havendo diferenças de quantidade de aumento, optar pela que mais aumente. Mas que ele não poderia, por exemplo, optar por aplicar 2 majorantes, 3 majorantes. Que ele teria que optar necessariamente por uma delas e aí, diante de quantitativos diferentes, aplicar aquela que mais majora. É um entendimento, né? Não é particularmente o nosso, mas é um entendimento que existe por aí também, que na verdade, quando o artigo 68, parágrafo único, fala que o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ele estaria dizendo que o juiz deve, e não apenas pode, seria um poder-dever. Mas, enfim, é um entendimento apenas, também há entendimento de que se trata de faculdade e que, a rigor, ele estaria também tendo a faculdade de optar
por mais de uma caso quisesse. Mas na prática, na verdade, ele sempre, na grande maioria dos casos, o juiz opta por uma delas e aí, quando for o caso das diferenças de quantidade, opta pela que mais aumente. Certo, pessoal? É uma observação importante essa. No concurso de minorantes específicas, que nós também chamamos de privilegiadoras, a lógica é exatamente a mesma das majorantes. Se houver, no caso concreto, mais de uma minorante específica, o juiz pode optar em aplicar mais de uma minorante específica ou optar apenas por uma delas. Também normalmente faz a opção pela que mais por uma delas, e daí dentro desse contexto, pela que mais diminui a pena, seguindo o comando do artigo 68, parágrafo único também. Porque esta lógica da opção por uma, faculdade ou não, mas quando há opção por uma, essa lógica ela tem que ser seguida tanto para as majorantes quanto para as minorantes. Se for mais de uma majorante, optar pela que mais majora. E se for mais de uma minorante específica, optar pela que mais diminui. Certo, meus caros? Quando se trata de concurso de majorantes e minorantes genéricas, aquelas que estão lá na parte geral do Código Penal, esta regra do 68, parágrafo único, não se aplica. Então, daí o juiz não terá essa faculdade de optar por apenas uma delas. O juiz vai ter que aplicar todas as majorantes genéricas, se houver, e todas as minorantes genéricas também, se houver. E aí entramos numa outra situação. Qual a ordem de incidência de majorantes e minorantes na terceira fase, para quando houver mais de uma circunstância a ser considerada na terceira fase? Tem 2, 3, 4 circunstâncias. Um jogo lá de majorantes e minorantes que são obrigatoriamente indutoras de efeitos na terceira fase da dosimetria. Qual a ordem em que elas devem ser apreciadas? Nós entendemos que existem algumas necessidades nesse sentido para gerar uma certa estabilidade, uma certa lógica no sistema. A primeira que eu particularmente menciono aqui é que as majorantes e minorantes específicas, elas devem preceder as genéricas na produção de efeitos. Então, primeiro vai se aplicar o efeito daquilo que é específico, majorante ou minorante, para depois aplicar-se o efeito, aplicar-se a fração daquilo que é genérico. Então, primeiro opera-se efeito das majorantes ou minorantes específicas e depois das majorantes ou minorantes genéricas, se houver, específicas e genéricas a serem consideradas. Se houver mais de uma circunstância específica, mesmo, por exemplo, que o juiz opte por apenas uma, ele pode se deparar com uma situação em que ele tem uma majorante específica e uma minorante específica para considerar. E aí, nesta hipótese, então, quando há mais de uma circunstância específica para ser considerada, entendemos que deve ser utilizada a ordem em que elas aparecem na lei. Então, a que primeiro aparece na lei, ela produz efeito antes daquela que aparece depois, sendo ambas as circunstâncias a serem consideradas específicas. E a mesma lógica também vale quando ambas as circunstâncias a serem consideradas são genéricas. Também entendemos que, no caso de circunstâncias genéricas a serem consideradas, a operação dos efeitos deve se dar também na ordem na qual estas circunstâncias aparecem colocadas na lei penal. O próximo tópico que eu quero abordar, a base de cálculo na terceira fase. Isso é muito importante. Como nós devemos tomar a base de cálculo? A gente não pode esquecer
que sempre temos que utilizar uma operação que nos permita não zerar e não negativar a pena. Eu não posso finalizar uma decisão judicial condenatória com pena zero ou com pena negativa. Então esse tem que sempre ser o horizonte a ser vislumbrado. E aí, isso eu sei que existe bastantes entendimentos relacionados a essa formatação da questão da base de cálculo na terceira fase, mas nós advogamos uma ideia que é relativamente simples. Para a primeira operação, então, se eu tiver uma primeira majorante ou uma primeira minorante a ser considerada na terceira fase, a base de cálculo será a pena provisória, aquela pena que nós obtivemos ao final da segunda fase. Então, se eu tiver, por exemplo, que operar um acréscimo de 1/3 numa primeira operação na terceira fase, eu vou utilizar aquela pena provisória obtida ao final da segunda, e esse 1/3 vai incidir sobre essa base de cálculo. Imaginemos que na segunda fase eu totalizei a pena provisória em 6 anos. E aí na terceira fase eu preciso operar numa primeira operação o acréscimo de 1/3 sobre esses 6 anos. Então eu vou gerar mais 2 anos nessa primeira operação da terceira fase. Nas demais operações da terceira fase, se houver, eu posso ter mais de uma circunstância, como a gente já viu há pouco, eu posso ter mais de uma circunstância para considerar na terceira fase da dosimetria. Então, nas operações subsequentes da terceira fase, nós entendemos que ela sempre deve ter como base de cálculo aquele resultado obtido na operação anterior dentro da própria terceira fase. Então, na primeira operação, eu utilizo para base de cálculo a pena provisória. A partir da segunda operação, quando houver necessidade na terceira fase da dosimetria, nós vamos utilizar como base de cálculo para incidir a fração ou o multiplicador aquele resultado que nós tivemos na operação anterior da própria terceira fase. Então fica da seguinte forma esse entendimento. Na primeira operação, nós usamos como base de cálculo a pena provisória, a pena obtida na segunda fase. Na segunda operação da terceira fase, nós vamos utilizar como base de cálculo a pena obtida na primeira operação. Na terceira operação da terceira fase, se tiver, nós vamos utilizar como base de cálculo para incidir a fração ou o multiplicador a pena obtida na segunda operação. Se numa hipótese muito remota nós tivermos uma quarta operação para ser feita, um quarto cálculo para ser feito na terceira fase, a base desse cálculo será a pena obtida na terceira operação. Então, sempre a partir da segunda operação, na primeira eu uso a pena provisória, segunda fase, mas a partir da segunda operação de cálculo na terceira fase, eu utilizo o resultado obtido na operação anterior dentro da própria terceira fase como base de cálculo, para incidir a fração. Então, dessa maneira, a gente nunca vai correr o risco de zerar nem negativar a pena. Um exemplo para entendermos, eu fiz aqui uma situação que pode ser bastante normal. Um exemplo aqui, uma tentativa de homicídio privilegiado. Então, vamos imaginar que o sujeito ele praticou o crime por motivo de relevante valor moral, um homicídio, mas não conseguiu consumar. Então, um homicídio tentado, uma tentativa de homicídio privilegiado, com a minorante específica do parágrafo 1º do 121, e depois uma outra minorante genérica do 14, parágrafo único, da tentativa. Então, qual é a primeira operação dessa terceira fase? A minoração decorrente da minorante específica, porque a específica precede a genérica na ordem de preferência.
Então, na primeira operação da terceira fase, o juiz vai operar o decréscimo decorrente do parágrafo 1º do artigo 121, e a base de cálculo para essa diminuição da primeira operação será a pena provisória obtida no final da segunda fase. Depois eu vou aplicar o efeito da minorante genérica da tentativa, numa segunda operação dentro da terceira fase. Esta segunda operação, ela vai levar em conta exatamente o parágrafo único do artigo 14, e a fração que o juiz optar por aplicar, 1/3 até 2/3 do parágrafo único do artigo 14, vai incidir como base de cálculo aquele resultado obtido com a primeira operação da terceira fase. Ou seja, aquele resultado obtido já com o decréscimo decorrente da privilegiadora do relevante valor moral. Então, nesse exemplo, né, uma tentativa de homicídio privilegiado, o juiz, na primeira operação, faz a diminuição decorrente da minorante específica, do privilégio, do relevante valor moral, e obtém um resultado. Leva como base de cálculo a pena provisória da segunda fase e obtém um resultado na primeira operação da terceira fase. E a segunda operação da terceira fase, a minorante genérica da tentativa, terá como base de cálculo o resultado da primeira operação dentro da própria terceira fase, e é sobre esse resultado que a fração de diminuição decorrente da tentativa incide, e aí se chega a um resultado final de pena. Certo? E assim, se houvesse mais operações na terceira fase, a base de cálculo seria sempre o resultado obtido na operação anterior dentro da própria terceira fase. Por mais minorantes que nós tenhamos, se utilizarmos esse critério, nós não teremos a mínima condição nem de zerar, nem de gerar uma pena negativa. Certo, meus caros? Essa é a fórmula, então, pela qual nós fazemos o cálculo na terceira fase da dosimetria. Não há uma unanimidade, porque há entendimentos com relação a formas de cálculo e bases de cálculo um pouco diferentes, mas essa também é uma fórmula e um conjunto de bases de cálculo também utilizados no âmbito do Poder Judiciário. Para finalizar, então, eu trato agora dos aspectos ainda faltantes para a finalização da aplicação da pena. Depois que o juiz, então, calculou a pena através do sistema trifásico, né, consideradas as circunstâncias judiciais dos 59 para fixação da pena base, depois agravantes e atenuantes para a obtenção da pena provisória na segunda fase, e depois majorantes e minorantes, da forma como tratadas neste vídeo para o cálculo da terceira fase da dosimetria, ele vai obter uma quantificação de pena determinada, um X de pena a que ele, juiz, chegou após a operação das 3 fases da dosimetria. Então, quando ele tem essa pena calculada, há ainda 3 providências necessárias. A primeira delas, verificar se existe algum tempo que precisa ser detraído. Já tratamos do Instituto da Detração Penal, aquele instituto previsto no artigo 42, e aí aquilo que o agente ficou preso cautelarmente deve ser detraído da pena aplicada. Então, o juiz tem que ver se houve alguma prisão cautelar no curso da fase pré-processual ou processual e utilizar esta prisão cautelar para fins de detração. Vai abater isso da pena calculada, da pena aplicada. Esse comando para se operar a detração já na própria sentença condenatória, ele aparece no artigo 387, parágrafo 2º
do Código de Processo Penal. Não tendo nada para detrair, ou tendo, e aí ele fazendo a diminuição, o próximo passo é fixar o regime inicial do cumprimento de pena, que nós também já tratamos em vídeos precedentes aqui, devendo optar pelo regime fechado, semiaberto ou aberto, conforme as regras estabelecidas pelo artigo 33 do Código Penal. Então, ele opera a detração se houver, se não houver, fica como está. E a etapa seguinte da sentença é a fixação do regime carcerário, fechado, semiaberto ou aberto. E depois de fixar o regime inicial do cumprimento da pena, o juiz, então, ainda procede à verificação se cabe alguma substituição da pena privativa de liberdade por multa, ou por pena restritiva de direitos, ou por ambas, na forma do artigo 44, ou do artigo 54, ou do artigo 60, parágrafo 2º do Código Penal, matéria que também já foi passada em vídeo, ou que já consta em outro vídeo postado por nós aqui no canal. Certo? Então, depois de calcular a pena, depois de proceder às 3 fases da dosimetria, para recapitular, o juiz faz a detração, se houver tempo de prisão cautelar para ser detraído do total da condenação. Na sequência, fixa o regime inicial de cumprimento de pena, fechado, semiaberto ou aberto, conforme o artigo 33 do Código Penal, e depois verifica se cabe a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena de multa, por pena restritiva de direitos, ou por ambas, multa e restrições de direitos, na forma estabelecida pelos artigos 44, 54 e 60, parágrafo 2º do Código Penal. É isso, meus amigos, então, sobre dosimetria da pena. Eu agradeço a todos que acompanharam os nossos vídeos relacionados a essa parte da matéria. Foram 10 vídeos ao todo sobre dosimetria da pena. Um abraço e até as nossas próximas postagens.